E aí, galera, tudo tranquilo? Professor Irapuã aqui, e hoje nós vamos iniciar o nosso módulo de gases e teoria cinético-molecular. Aula de hoje, nós vamos falar dos gases ideais, tá? E o que seria o gás ideal? Né? Essa é a grande pergunta. Na verdade, nós vamos considerar um gás ideal aquele gás onde as partículas não interagem entre si, tá? Daqui a pouco a gente vai ver essa definição com um pouco mais de calma. Antes de definições, eu quero que vocês deem uma olhada aqui para essas duas imagens, tá? Vamos levar em consideração que isso aqui sejam dois recipientes, tá? Eu tenho o recipiente da esquerda e o recipiente da direita, e dentro desse recipiente eu tenho partículas de gás, né? Essas partículas, se vocês observarem, elas estão caminhando, né? Caminhando, né? Caminhando é fogo. Mas elas estão se locomovendo dentro dessa determinada área desse recipiente, tá? O que nós podemos observar aqui? Quando eu olho o recipiente da esquerda, né, eu verifico que as partículas estão se movimentando mais lentamente quando comparadas ao recipiente da direita, certo? Então, a minha preocupação nesse momento é com a pressão. E o que seria a pressão? Seria a força pela área. Então, quando vocês olham para essas duas figuras aqui, aonde você acha que está sendo exercida uma maior pressão? Aonde eu tenho as partículas se movimentando mais lentamente ou aonde eu tenho as partículas se movimentando em maior velocidade? Né? E aí, pensaram? Com certeza no recipiente da direita. Por quê? Quanto maior for de movimentação dessas partículas, maior será a pressão. Quanto maior essa velocidade for, mais vezes essas partículas estarão se chocando na superfície desse recipiente. E com isso a pressão é bem maior. Tá? Então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente. Quanto maior a velocidade das partículas, maior a pressão exercida. Tá? E já que a gente está falando em velocidade dessas partículas de gás, o que você imagina que poderia influenciar a velocidade dessa partícula? Algo está fazendo isso acontecer. O que, por exemplo, pode influenciar nesse caso aqui é a temperatura. Quando você tem um recipiente com o mesmo volume e com o mesmo número de partículas, a temperatura ela vai influenciar na velocidade de deslocamento dessas partículas. Então, temperaturas menores, velocidade menor, tá? Temperaturas maiores, né, mais veloz. Então, eu poderia dizer que a temperatura do recipiente da esquerda é menor que a do recipiente da direita. E então agora vamos continuar com nossos recipientes aqui. Esses recipientes estão à mesma temperatura e têm a mesma área. Quando eu olho para essas duas imagens, aonde vocês acham que estaria tendo maior pressão? Né? Onde uma maior pressão estaria sendo exercida? No recipiente da esquerda ou no da direita? Pensa aí. No da esquerda, certo? Por que no da esquerda? Porque o da esquerda ele contém um maior número de partículas. Então, nessa situação aqui, mesma temperatura, mesma área, e a única coisa que difere é a quantidade de partículas, aonde eu tenho um maior número de partículas, eu vou ter maior pressão. Né? Então, até agora, a gente já viu duas coisas, né? Que a pressão ela é proporcional à temperatura e a pressão também é proporcional ao número de partículas. Tá? A gente vai usar esses conhecimentos lá na frente. E quando agora eu observo esses dois recipientes, mesmo número de partículas, estão à mesma temperatura, a única coisa que tem diferença aqui é a área de cada um. O recipiente da esquerda ele é maior que o nosso recipiente da direita. Então, aonde estaria sendo exercida mais pressão? Nesse caso, no da direita. Por quê? Como o da direita é menor, né, as partículas elas estariam se chocando contra a superfície, né, do recipiente da direita muito mais vezes
no caso do que do da esquerda, que é bem maior. Então, nesse caso aqui, a pressão ela é inversamente proporcional ao volume, né? O que isso quer dizer? Que quanto menor for o volume, maior será a minha pressão, tá? Logo, a gente pode chegar, né, já com todas essas características em mente, nós podemos dizer o seguinte, que a gente considera um gás perfeito, né, aquele onde as moléculas, né, onde as partículas não estão interagindo umas com as outras, tá? Elas apenas interagem ali com a área que ela se encontra. Até porque, imagina, se essas partículas estivessem interagindo umas com as outras, a pressão seria menor, né? Porque imagina que essas partículas estão se chocando ali no meio do caminho. A velocidade com que elas se chocam na superfície do nosso recipiente seria menor, tá? Então a gente sempre vai considerar um gás ideal ou um gás perfeito aquele gás, né, onde as partículas não estão interagindo entre si. Tranquilo? Com isso tudo em mente, a gente consegue entender a nossa equação do gás ideal. Porque o que acontece? Normalmente, quando você vai estudar isso, às vezes você chega, né, e aí você se depara com a fórmula do gás ideal e você tem que aplicar a fórmula, você não entende por que aquilo está acontecendo, né? Por esse motivo eu escolhi esse passo a passo. Então, olha só, se você olhar inicialmente aqui, você vai ver que são as coisas que a gente já viu. Então, ó, pressão igual nRT, aonde N é o número de mols, R é uma constante e T a temperatura. Então, o que está dizendo aqui para mim? Que a pressão ela é proporcional ao número de partículas, é proporcional à temperatura, né? E também à constante. E aonde que eu vi isso, que a pressão era proporcional ao número de partículas? Quando eu vi lá atrás que quanto mais partículas, maior a pressão. Aonde que eu vi que a pressão era proporcional à temperatura? Também lá no início, quando eu falei para vocês que se a gente aumentar a temperatura, essa pressão aumenta. Se a gente diminui a temperatura, essa pressão diminui, né? E aí, quando eu passo aqui para o lado, eu tenho aqui P é proporcional, P igual a nRT sobre V. Da onde que veio esse sobre V? A última coisa que a gente viu, né? Que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. E aí, fazendo um ajuste na minha equação, que eu cheguei aqui, ó, a PV igual nRT, tá? Então, é exatamente daí que saiu essa fórmula. E aí, só abre mais um parênteses aqui, em relação ao número de partículas, tá? Que ele é dado em mols, tá? Normalmente. E mais muita atenção aqui na temperatura, ó. A temperatura, ela é dada em Kelvin, né, na escala Kelvin. Então, caso no exercício essa temperatura esteja em graus Celsius, é necessário que a gente faça a conversão para Kelvin, né? E como que eu faço essa conversão? Você vai pegar, então se a minha temperatura, por exemplo, for 20 graus Celsius, você vai fazer 20 graus mais 273. Sempre vai somar a temperatura em Celsius com 273. Isso vai te dar a temperatura em Kelvin, tá? Vamos ver uma aplicação rapidinha aqui. Se 2 mols de um gás a temperatura de 27 graus ocupam um volume igual a 57,4 litros, qual é aproximadamente a pressão desse gás? Eu vou aplicar minha fórmula, ó, ele quer saber a pressão. Então, PV igual a nRT, né? Então, ó, P vezes o volume é 57,4, igual 2, porque ele falou que eu tenho 2 mols de água, vezes a constante, né? A constante foi dada aqui. Não se preocupem com a constante, ela sempre vai ser dada para vocês, tá? Vezes a temperatura. Ah, Irapuã, mas você não falou que a temperatura era 27? Por que está 300? Porque, como eu falei anteriormente, a temperatura ela é dada em Kelvin. Eu transformei esse 27 graus Celsius em Kelvin. Como que eu faço isso? 27 mais 273. E aí eu cheguei a 300 Kelvin. E aí o resto é matemática, né? Então, ó, 57,4P
é igual a 49,2, P igual a 49,2 sobre 57,4. Então, a minha pressão é 0,86 atm, né? Atmosferas. Na verdade, deu 0,857, né? Mas eu fui e arredondei para 0,86, porque isso é uma questão objetiva e a resposta era 0,86. Tranquilo? Claro que esses exercícios, gente, eles vão ficando cada vez mais elaborados, tá? Mas a gente vai avançando aos poucos, entendeu? De início eu quero só que vocês treinem a aplicação aqui, tudo bem? Até a próxima aula.